Pessoal, vamos falar da situação na Ucrânia. Hoje, dia 12 de novembro, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kyiv. O dia é de comemoração. Os russos em Kherson e em outras cidades da Ucrânia comemoram a liberação da margem direita do Dnipro. Os russos, a gente sabe agora, haviam preparado várias armadilhas, deixado várias tropas para trás para tentar causar danos nos ucranianos quando eles fossem avançando, só que isso tudo foi estragado pela coletiva do Shoigu e do Surovikin. Quando eles falaram na televisão russa que iriam recuar, o pessoal pensou, pô, vou ficar aqui fazendo o quê, né? E recuaram também. Então, falharam todas as armadilhas russas que eles tinham preparado para os ucranianos, né? Os bloggers russos agora estão questionando uma coisa muito óbvia. Os ucranianos estão sendo recebidos com festa nas cidades em Kherson. Como que o referendo deu 90% de votos a favor de entrar na Rússia e a gente vê agora a população toda abraçando os ucranianos, né? Isso tem feito aumentar mais ainda as críticas a Putin, a Shoigu e a todo o comando russo. Até o Alexander Dugin fez uma carta ontem desaforada pedindo a cabeça do Putin. É isso mesmo que você ouviu. Vamos ver esses assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Luiz Caires, Sagat Bordiev e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, mais uma vez a gente tem, lógico, evidente, coisas acontecendo em toda a linha de frente, mas não há nenhuma grande novidade, tá? A situação está mais ou menos a mesma por aqui. De fato, houve um pequeno avanço russo aqui em Dobrishna, aqui no norte de Luhansk, mas nada que não vai ser contido pelos ucranianos e retomado logo em seguida. Em Bakhmut, a briga continua muito séria também. A mesma coisa aqui em Pavlivka e Vuhledar. Então, não tem nenhuma grande novidade no resto da linha de frente. Evidentemente, o assunto de ontem foi a retomada da margem direita do Dnipro, né, da região de Kherson, que foi completada ontem, em um dia muito rápido isso. A gente mostrou ontem o avanço das tropas ucranianas da região, muito rápido mesmo, até chegarem na cidade de Kherson, né? Quando eu lancei o meu vídeo de ontem, as tropas ucranianas estavam chegando na cidade de Kherson. Hoje a gente já vê toda essa área liberada, todas as cidades, inclusive Kozatsky, aqui do lado da barragem de Nova Kakhovka, Kherson totalmente liberada, toda essa região aqui já liberada dos russos, né? E muita festa que teve ontem. Isso daqui é a comemoração hoje, tá? Hoje o pessoal está comemorando ainda lá na Praça Central de Kherson a volta dos ucranianos, todo mundo com bandeirinha. Aqui também festa ontem, isso aqui foi ontem, no final do dia, mas olha só, botaram o bandeirão lá da Ucrânia, fazendo uma festa enorme lá nas ruas lá de Kherson. Tem mais um monte de foto aí, se vocês procurarem, realmente tem as várias cidades que foram liberadas, o pessoal fazendo a festa, realmente impressionante. Isso aqui foi à noite, tá? À noite o pessoal ainda ficou fazendo festa na Praça Central lá de Kherson. É preciso lembrar que os russos, ao saírem da cidade, destruíram a subestação da cidade. Então, os ucranianos já falaram que vai levar alguns dias para reconstruir isso daí, para ter luz novamente na cidade, infelizmente. Mas tudo vai ser reconstruído, muito em breve vai estar tudo funcionando, né? O pessoal aproveitou para fazer festa à noite, já que não tinha energia elétrica mesmo, não deve ter computador, não deve ter internet nem nada. Esse aqui foi o vídeo do momento que o soldado ucraniano chegou lá no centro da cidade e fez um discurso ali em cima, bem na estátua. O cara com uma melancia, né? Porque, como vocês sabem, a região de Kherson é conhecida por produção de melancia. Então virou um símbolo lá dessa região. Bom, os russos saíram, como a gente falou, destruíram toda a parte elétrica, destruíram a torre de televisão, destruíram um monte de coisa, roubaram o museu de Kherson, roubaram estátuas, fizeram a limpa na cidade, né? E, entre as várias coisas, eles destruíram uma parte da ponte sobre a represa de Nova Kakhovka. A gente tem um vídeo aqui, eu vou tirar o som, é mais aqui para o final aqui que... Aqui, essa é a explosão. Eles explodiram e destruíram apenas a pista que passa por cima, né? Foi um negócio meio perigoso. Isso aqui arriscava detonar a própria represa e seria realmente algo
trágico, né? Ou seja, o que aconteceu foi justamente aqui a destruição dessa passagem aqui por cima, em vários segmentos aqui, foi destruído da represa. A represa em si continua de pé, né? Felizmente. É aquilo que eu falei para vocês. Isso acaba sendo também... É verdade que isso daí tranquiliza os russos, porque impede que os ucranianos avancem na margem esquerda do Dnipro, mas também facilita para os ucranianos, que também não precisam se preocupar. Os russos teriam muita dificuldade de passar de novo para a margem direita do Dnipro, né? Então meio que formou uma fronteira aqui. Essa região toda aqui agora tem um rio intransponível, ou difícil de transpor. Intransponível não é, você pode atravessar com barcaça, com barcos e coisa e tal, mas de qualquer forma difícil de transpor essa região toda, o que significa que os russos vão fazer posições defensivas aqui, mas não precisam se preocupar muito, podem botar relativamente poucas tropas aqui. E a ideia dos russos é justamente que isso vai liberar as tropas, a maior parte das tropas dele, para eles lutarem em outros lugares. Só que o problema disso é que a mesma coisa acontece do lado ucraniano, né? Os ucranianos também agora podem botar uma tropa relativamente pequena aqui para segurar os russos, por conta da presença do rio, e eles podem jogar a maior parte das tropas deles em outras regiões aqui. Vamos ver qual será o próximo passo dos ucranianos. Há quem prometa uma invasão aqui em Melitopol ainda no inverno, antes do verão do ano que vem, né? Vamos ver se eles vão ter capacidade de fazer isso, porque não é uma coisa fácil não, tá? Não é uma brincadeirinha não. Os russos também destruíram todas as torres de comunicação, torres de celular, no lado direito do rio Dnipro, né? Ou seja, na região de Kherson, e as autoridades de Kherson falaram que vai levar um dia ou dois para restaurar toda a comunicação na região, né? Esse é o ponto também que é um erro estratégico muito grande. Na verdade não é erro estratégico, eles sabem que isso não serve para nada. Um tema muito comum trazido pelos russos é esse. Não, agora a Rússia vai destruir a infraestrutura da Ucrânia, vai deixar o país todo na merda, que já destruiu 40% da rede elétrica e coisa e tal. E é verdade, o próprio Zelensky admitiu que os russos destruíram 40% da rede elétrica da Ucrânia e a maior parte foi restaurada em coisa de horas depois, né? Ou seja, infraestrutura civil, de fato, é muito fácil para uma força militar destruir, porque ela não tem proteção contra bombas, esse tipo de coisa. Só que é muito rápido também de ser reconstruído esse tipo de coisa. É um dano enorme para os civis, é um custo enorme para o país, mas no final das contas, essa estratégia russa de destruir infraestrutura acaba sendo um tiro no pé. Gasta uma grana com isso, sem conseguir efeitos reais, né? Embora a fuga dos russos da margem direita tenha sido um pouco mais ordenada que o que aconteceu, por exemplo, em Izium, né, que foi tudo no desespero, aqui pelo menos eles tiveram algumas semanas para preparar e coisa e tal, ainda assim eles deixaram muita coisa para trás. Olha só, pelo menos um S-300, um sistema de defesa antiaéreo, ficou para trás aqui. Não foi só isso, já estão emergindo. E não foi só isso, já estão emergindo vários vídeos aí de tanques e carros de combate, blindados, que foram ou destruídos ou capturados pelos ucranianos nessa ofensiva. Aqui também mais um monte de caminhão e carga e munição. Enfim, os russos abandonaram de fato a coisa correndo no final das contas, né? Mas o que aconteceu, né? Por que com tanto tempo de preparação, o que houve, o que deu de errado, né? E muita gente está apontando justamente para o discurso do Shoigu e do Surovikin. O que aconteceu? Os russos planejavam deixar algumas tropas aqui na região para justamente fazer algumas armadilhas para os ucranianos, ou seja, a ideia deles era comunicar a retirada, retirar o grosso das tropas, mas deixaram vários pelotões, vários grupamentos aí em alguns lugares ali, exatamente para causar danos nos ucranianos. A ideia é que os ucranianos avancem e acabassem perdendo muitos soldados com esses grupamentos e coisa e tal. Só que esse tipo de missão é uma missão suicida, vocês sabem, isso é comum em guerra, tá, gente? É muito comum essa estratégia de você deixar uma pessoa isolada, um pequeno grupo de pessoas, só para causar dano no inimigo, porque é lógico, essas pessoas vão acabar sendo mortas pelo inimigo, mas até elas morrerem, elas mataram, sei lá, para cada pessoa que você deixou ali, matou 10 do inimigo. Então você já teve um desgaste maior, né? Só que o problema que esse pessoal russo não percebeu é justamente que a gente está na era da informação descentralizada e distribuída.
todo mundo fica sabendo de tudo que está acontecendo. Então, isso talvez tivesse funcionado na Segunda Grande Guerra, ou tivesse funcionado talvez nos anos 70, né? E os comandantes deixarem os pelotões aqui em alguns lugares, com a instrução de, olha, se os ucranianos vierem é para tirar o máximo deles e coisa e tal, a gente vai estar logo ali na retaguarda e coisa e tal, só que não tinha ninguém na retaguarda, todo mundo fugiu. Então, quando o pessoal que ficou aqui, os russos que ficaram aqui, viram a comunicação do Shoigu e do Surovikin, meu amigo, o pessoal não tem tanto amor à pátria assim lá na Rússia, né? Meteram o pé. E isso que foi aquela debandada final, né? Por isso que acabou dando errado o final dessa retirada dos russos, acabou ficando muito material e muitas tropas foram mortas do mesmo jeito, porque os ucranianos não economizaram nos HIMARS aqui nos pontos de passagem, né? A inteligência ucraniana está dizendo que talvez metade do 49º Exército Combinado tenha ficado para trás na margem direita do Dnipro. Tá? Eram as pessoas, como a gente falou, que tinham sido deixadas pelos russos para atacar os ucranianos, mas acabaram recuando, trocando a roupa, botando roupa civil e se infiltrando por ali. E provavelmente não tem capacidade mais de lutar e vão acabar sendo capturadas pelos ucranianos. Olha, se for realmente metade, é muita coisa, tá? É o que está dizendo a inteligência ucraniana. Vamos aguardar para ter a confirmação disso mais adiante. De fato, deixaram muita coisa. Como você pode ver, ainda estão começando agora a fazer as avaliações, né? Mas dá para ver certinho aqui um S-300, aqui as torres deles, e vários blindados e coisa e tal. Certamente vai aparecer muita coisa nos próximos dias. De fato, não foi uma festa tão grande quanto lá em Izium. Em Izium, vocês lembram, os russos não tiveram tempo de jogar nada, eles roubaram bicicleta para fugir, não levaram nada, deixaram todos os equipamentos, toda a munição, tudo lá em Izium, porque eles não esperavam a chegada dos ucranianos tão rápido. Aqui não foi assim, aqui a maior parte foi de fato levada, mas ainda ficou muita coisa, ainda vai ter muito que os ucranianos podem aproveitar disso daí. Bom, curiosidade, essa bandeira russa foi retirada de Nova Kakhovka. Ok, né? Você pode pensar, os russos estavam mesmo retirando bandeiras russas dos lugares que eles abandonavam, né, para os ucranianos. Agora, a questão toda é a seguinte, Nova Kakhovka fica na margem esquerda do Dnipro, né? Aqui, ó, Nova Kakhovka fica aqui, ó, na margem esquerda do Dnipro. Então, é a área que, em tese, os russos ainda estão controlando, né? O que será? Será que os caras estão pensando em recuar daqui também? Estranho, né? Porque por que tirar a bandeira russa da região ali, né? Não dá para entender muito bem. A gente entendeu porque que eles tiraram a bandeira russa da margem direita, porque não queriam imagens dos ucranianos tirando a bandeira russa e botando a ucraniana, e de fato teve poucas dessas imagens, teve só a imagem dos ucranianos hasteando a bandeira ucraniana, mas em Nova Kakhovka isso não faz sentido, né? É verdade que os residentes daquela região da margem esquerda do rio Dnipro, eles receberam mensagens para evacuar também, né? Então, inclusive Nova Kakhovka. Nova Kakhovka estão dizendo para todos os colaboradores, inclusive as suas famílias, devem sair dali no futuro. E a gente falou sobre isso algum tempo atrás, né? Porque, na verdade, os russos estão cavando trincheiras aqui e eles pretendem fazer uma defesa de longo prazo nessa região para evitar que os ucranianos atravessem aqui. Então, eles estão tirando os civis para ficar mais fácil o patrulhamento, né? Qual que é o grande risco que se corre aqui na visão dos russos? É que os ucranianos comecem a infiltrar uma dessas cidades. Vamos pegar, por exemplo, aqui, Ornostaivka, essa cidadezinha nessa região aqui, né? Os ucranianos estão do lado de cá, eles podem ir de barco, atravessando aqui de noite, mandando umas tropas para cá, depois atravessa de novo, manda umas tropas para cá. Daqui a pouco eles estão com uma boa guarnição aqui e já começam a criar uma cabeça de ponte nessa região. Estou usando só como um exemplo. Pode ser em qualquer outro lugar. Então os russos querem tirar todos os civis dessa região para justamente não dar essa possibilidade de ficar só uma zona com militares russos aqui. Agora, a verdade é a seguinte, se é isso que eles estão planejando, não fazia sentido tirar a bandeira russa de Nova Kakhovka, porque tudo bem, não vai ter mais residentes ali, mas vai ter o exército russo ali, né? Porque tiraram a bandeira russa dali. Será que estão preparando mais um recuo estratégico, mais um gesto de boa vontade de sair aqui do sul da Ucrânia? Não sei, hein? Ficou estranho esse negócio aqui, né? Bom, é uma bandeira só, uma bandeira pequena, não é uma região central ali, então pode ser que não seja nada, mas vamos ver o que vai dar nisso daí, né?
Isso daqui é uma coluna de caminhões e blindados destruída ali próximo de Snihurivka. É a confirmação daquele vídeo que a gente mostrou há 2 dias atrás, quando os ucranianos entraram em Snihurivka. Aí eu mostrei para vocês um vídeo, lembra que estavam os russos saindo de Snihurivka, encontrando uma coluna de veículos russos destruída na região. E aí, naquela época, os russos estavam falando, não, mas essa imagem aí é antiga. E aí eu falei para vocês, realmente tem uma imagem parecida com essa lá da região de Lima, quando houve o cerco a Lima, né? Vocês lembram, né? Lima é essa cidade aqui no leste, aqui, ó, Lima, ela foi tomada pelos ucranianos já há uma coisa de algumas semanas atrás, e eles chegaram a fazer um cerco aqui. Na última hora, os russos furaram o cerco e fizeram a evacuação em direção a Kriminá, mas eles estavam na linha de fogo dos ucranianos, então os ucranianos destruíram muitos caminhões russos, e tinha mesmo uma imagem, um vídeo daquela época, dos russos andando no meio de destroços de caminhões russos atingidos pelos ucranianos, né? Só que eu falei para vocês, né, que eu lembro que tinha essa coisa, mas não era mesmo. Podia ser uma outra imagem da mesma coisa que só saiu agora, né? Mas agora a gente tem a confirmação que não, foi realmente ali em Snihurivka, tá aqui os caminhões tudo destruído. É lógico que isso daqui foi depois, né, quando o cara tava filmando, já tinha coisa pegando fogo, coisa e tal, tava no meio da ação ali. Agora a gente vê os caminhões aqui destruídos por onde passou o russo ali, fugindo de Snihurivka, né? E olha só, a retirada dos russos está também atingindo outros lugares ali no sul da Ucrânia, né? Aqui, ó, os russos começaram a evacuar a base de Chaplinka, porque agora os HIMARS chegam até ali, né? Então, lembra, a gente estava, essa base de Chaplinka aqui, ó, nessa cidade aqui, era a base que os russos estavam usando para abastecer toda a região aqui, toda a margem direita do Dnipro e toda a região sul aqui da Ucrânia, né? Originalmente os russos faziam isso em Nova Kakhovka, mas em Nova Kakhovka e Chernobyvka eram os 2 centros grandes de munição e comando e controle, só que quando os ucranianos começaram a ter acesso ao HIMARS, isso aqui ficou muito fácil deles atingirem, né? Aí os russos moveram tudo aqui para Chaplinka, onde é mais difícil de atingir isso daí, e agora os ucranianos conseguiram retomar, de novo Chaplinka agora está na linha de fogo do HIMARS, né? Então eles tiveram que mudar mais um pouco. Estão trazendo tudo para Crimeia, pelo que indica. É Crimeia e Henichesk, são os 2 locais em que eles estão trazendo essas coisas, e também Melitopol, né? Melitopol é outra cidade que já está relativamente já dá para atingir com HIMARS, mas aqui provavelmente é uma coisa temporária para mandar para frente, ou então mandar aqui para Berdyansk e Mariupol, onde é mais difícil usar o HIMARS aqui, né? Isso aqui é uma thread curtinha. A primeira parte ela fala que ainda não tem eletricidade em Kherson, que as pessoas estão usando a comida dos freezers para, né, não perder nada. Mas o interessante aqui é o seguinte, eles falam aqui que durante toda a noite o movimento das colunas russas foram em direção a Henichesk, e vários deles em direção a Melitopol, né? Então, como a gente falou, foi aqui Henichesk, que é aqui, essa cidadezinha mais afastada, né? E também em direção a Melitopol. O tempo todo, as pessoas no banco esquerdo do Dnipro, né? As pessoas que estavam ali na região, mandaram as coordenadas da posição russa para os ucranianos, pedindo para os ucranianos já invadirem de uma vez a região sul, já limpar os russos de uma vez. E os russos estão tendo uma dificuldade em convencer as pessoas a liberar a faixa de 15 quilômetros na margem esquerda do Dnipro, né? Como a gente falou, eles estão querendo fazer essa margem de 15 quilômetros, o que implica em, inclusive, abandonar a Nova Kakhovka, e os residentes não querem fazer isso, não querem sair dali, né? Essa imagem aqui dá uma visão de qual a área que pode agora ser atingida pelo HIMARS GMLRS, essa área azul aqui. Então repara como é que praticamente todo o sul da Ucrânia está nessa área, mas não Henichesk. Henichesk está aqui mais um pouco à frente. Isso daqui parece agora que estão dizendo que existe um ATACMS Block 1, que vai até 165 km, e tem um ATACMS Block 1A, que vai a 300 km, né? Então, essa nomenclatura do ATACMS era desconhecida para mim. Para mim, os ATACMS iam todos até 300 km, mas provavelmente eles têm essa informação, né? Então, você já teria esse ATACMS de 165 km, iria até, já pegaria boa parte da Crimeia e todo o sul da Ucrânia. Seria realmente uma coisa excelente para os ucranianos. Mas é lógico, o ideal seria o ATACMS de 300 km,
porque chegaria até a ponte da Crimeia aqui, a partir agora da área conquistada por aqui, né? Sendo que eles já tinham essa capacidade aqui nessa região em Zaporizhia, né? Já poderiam ter usado isso se tivessem um ataque de 300 quilômetros. É aquele negócio, tem gente que diz que tem gente que diz que não tem, a gente não sabe, mas já poderiam usar aqui na ponte da Crimeia a partir dessa parte aqui, agora podem também a partir de Kherson, né? E qual que é a vantagem de usar aqui em Kherson? É porque aqui você não tem uma barreira natural, né? Então é possível imaginar que é mais fácil você chegar com um HIMARS próximo do limite aqui, que tem o rio protegendo, né? Lógico que tem que estar obscurecido e coisa e tal, num lugar que não dê para ver muito bem, mas enfim, você tem a proteção do rio aqui, né? Aqui você não tem essa proteção. Os ucranianos têm sido muito cuidadosos com o HIMARS, eles não vão chegar bem na beiradinha da fronteira aqui com a arma, aqui eles podem chegar bem na beiradinha devido à proteção do rio. E uma coisa que está acontecendo entre os bloggers russos, que faz todo o sentido do mundo, eles estão começando a se questionar aquela questão do referendo, que deu 87% de suporte para os russos na região. Olha aqui, esse cara aqui, esse aqui é um blogger militar russo, né, no canal dele do Telegram, aqui está a tradução do que ele falou. Os residentes de Kherson não evacuaram, não saíram quando foram solicitados pelos russos, né? Lembra? Os russos pediram para o pessoal de Kherson sair da margem direita toda, ir para a margem esquerda, ofereceram lugar para eles ficarem lá e coisa e tal. Eles não quiseram ir. Alguns foram, lógico, mas a maior parte continuou lá e receberam com alegria as Forças Armadas ucranianas, né? De acordo com nossos dados, entre 80 e 100 não quiseram ir para o lado esquerdo do rio de Dnipro, onde trataríamos eles com humanidade, né? E nem quiseram ir para os resorts em Anapa, tá? Sanatório em português tem uma conotação de casa para tratar pessoas com problemas mentais, mas na verdade em russo ou em inglês não tem essa visão. Anapa, essa cidadezinha aqui, ó, é um balneário, é uma cidade turística que o pessoal pode ir, que tem muita praia, tá vendo aqui? É uma cidade bonitinha, cheia de praia e coisa e tal. Ou seja, aparentemente os russos estavam oferecendo os ucranianos de Kherson de irem para esses resorts, lá para esses locais lá em Anapa. E mesmo assim eles não quiseram ir para lá, preferiram ficar em Kherson sem luz, sem energia elétrica, sem comunicação, sem televisão. Os governadores das novas regiões, né, que supostamente fizeram um plebiscito e coisa e tal para entrar na Rússia, né, regularmente falam com Putin, botam na mesa do Putin reportes de suporte colossal para a Rússia na população de Kherson, bem como nos outros territórios. Esses reportes, esses relatórios, substanciam o referendo que foi feito em setembro, que disse que 87% das pessoas ali em Kherson queriam fazer parte da Rússia, né? Quais foram os resultados do referendo em setembro na região de Kherson? 87% na região de Kherson. Eu não consigo ver como isso pode ter sido tão unânime assim se as pessoas não querem sair de Kherson, preferiram ficar lá sem luz, sem água, sem televisão, sem comunicação, esperando o exército ucraniano, né? Existem falsidades em todo lugar. Quanto tempo você consegue ficar lançando mentiras, né? E quantos recursos foram desperdiçados organizando essa mentira? Agora, parece que agora os soldados, ou pelo menos esse blogger militar russo, está percebendo em que é baseado todo o regime de Moscou, né? Todo o governo do Putin. Mentira, nada além disso. Um outro aqui, um canal militar no Telegram, Kherson nos encontrou com protestos, e agora eles encontram o exército ucraniano com flores. O que nossos garotos foram... para que os nossos garotos deram suas vidas? Pois é, né? É uma pergunta realmente questionável. Ou seja, o que estavam falando para o exército russo é que essas regiões queriam ser libertadas dos ucranianos. E o que eles estão percebendo agora é que não, né? Foi claramente uma falsidade. O pessoal da região quer continuar na Ucrânia, né? Ou seja, esse aqui eu peguei 2 exemplos, tá? Mas tem várias pessoas discutindo isso nos bloggers russos lá, porque realmente chama os olhos, né? Você vê essa festa que os ucranianos estão fazendo para a chegada lá do exército ucraniano em Kherson, realmente
Como é que você concilia isso com um referendo que 90% das pessoas queriam ir para a Rússia, né? E a cereja no bolo foi o Dugin, né, o Alexander Dugin, que culpou diretamente o Putin pela retirada em Kherson e disse que, lembrou que o poder na Rússia é quase autocrático. É quase não, é autocrático sim. Mas se o czar não consegue proteger o povo, então ele deve enfrentar rei do destino da chuva. Enfim, segundo ele está dizendo aqui, é um ritual em que o estômago do rei é aberto e, enfim, a morte. Ele está pedindo a cabeça do Putin, é isso que ele está dizendo aqui. Tem a carta inteira dele aqui, ó, traduzida, né? E ele fala aqui, ó, Kherson foi rendida. Uma cidade russa foi rendida, a capital de uma das regiões da Rússia, o mesmo que Belgorod, Kursk, Donetsk, Simferopol. A gente sabe que não é isso, né? Para os russos apenas que aquela região ali foi anexada à Rússia. Ninguém mais no mundo, nem ali as pessoas da região levam isso a sério. Mas, para os russos, a visão é essa, né? Se você não se importa, então você não é russo. Russos estão agora rangendo os dentes em dor, chorando e sofrendo como seus corações destruídos, né? Eu não vou ler tudo aqui, é muita coisa. Você sabe, o Dugin, ele tem essa linguagem muito floreada, com coisas assim, né? Mas na verdade ele só fala besteira no final das contas. O cara é um idiota completo. Eu fiz um vídeo sobre a ideia dele lá, sobre a filosofia dele lá no canal Visão Libertária. É só besteira, não tem nada sério que esse cara faz. Mas ele fala de forma muito floreada, de forma muito rebuscada, então às vezes dá essa impressão, né? Autoridades, elas são responsáveis por isso. Isso é o significado de autocracia, aquele papo que ele estava falando lá, né? O Reed Fraser, o rei das chuvas, a autocracia tem o lado ruim, né? Você ter o poder completamente no caso de sucesso, mas também a responsabilidade completa no caso de falha. Você pensou de outra forma? Ou seja, ele está falando isso aqui para o Putin, está falando, olha só, meu amigo, tu falhou, está na hora de pagar aí pelo que você fez. E ele continua aqui falando, não, que é um absurdo, e você sabe quem que eu estou falando. E não vai haver relações públicas que vai salvar isso mais. E as autoridades na Rússia não podem render mais nada. O limite foi atingido. Isso é uma coisa difícil de dizer. Depois que eles renderam Kiev, renderam Kharkiv, e agora renderam Lima, e agora renderam Kherson. Eu não sei não, a minha expectativa é que muito em breve a gente vai ver mais coisas sendo rendidas pelos russos, né? A guerra precisa ser uma guerra das pessoas, uma guerra do povo em toda a sua completude. Mas o Estado também deve se tornar mais popular, mais russo também. Não como é agora. Ou seja, ele está literalmente pedindo a cabeça do Putin e querendo uma mudança de regime na Rússia. É isso que ele está falando, né? A situação ficou complicada para o Putin com isso daí, apesar de que era algo que já era previsto, né? Eles vão tentar culpar o Shoigu, vão tentar culpar o Surovikin, que é o chefe do exército, mas o problema é que o Putin está nessa jogada e o pessoal está vendo isso dessa forma, né? Bom, o Arestovich fez mais uma live ontem com informações interessantes. E, bom, a primeira parte aqui ele fala, lógico, sobre a questão da chegada em Kherson, coisa e tal, comemoração. E fala que acabou depois de 34 episódios a Chornobaivka, a série da Chornobaivka. Chornobaivka é uma cidadezinha aqui próximo a Kherson, aqui onde tem o aeroporto, que era muito usada como base dos russos e que foi atingida várias vezes, né? Segundo ele, os ucranianos conseguiram retomar toda a região. De fato, a retirada foi... os russos conseguiram retirar uma parte significativa dos seus equipamentos, mas só uma parte, não conseguiram tirar tudo, muita coisa ficou. Como eu falei, foi mais bem planejada, mais bem executada do que lá em Lima, mas ainda assim deixaram muita coisa para trás, né? E a Ucrânia não vai parar a deocupação de territórios ucranianos, evidentemente eles vão precisar de um tempo para movimentar as tropas, para estabelecer as linhas defensivas ali em Kherson, porque embora tenha o rio, os ucranianos também têm que fazer linha defensiva ali, vai ser muito mais leve do que o que era antes, mas ainda assim tem que ser preparado isso, né? E você lembra que o general Hodges falou que os ucranianos poderiam liberar Kherson em coisa de uma semana?
Pois é, que coisa, né? O cara estava certo, acertou realmente a velocidade da liberação, né? E ele fala aqui também sobre aquela questão que eu mencionei sobre os soldados ucranianos que ficaram de armadilha ali na região acabaram fugindo também quando souberam que estava sendo tudo entregue, né? Ele fala aqui sobre a questão do Biden e o senador Warren, que falaram sobre HIMARS de 160 milhas, ou seja, 300 quilômetros para a Ucrânia, e não há nada confirmado ainda, mas se confirmado seria uma coisa excelente, segundo ele, né? Outra coisa que ele aponta aqui, que é uma coisa muito positiva, se for verdade, a gente não sabe ainda, é que parece que o Irã está se recusando a fornecer armas para a Rússia, fornecer mais armas para a Rússia. A visita recente do Patrushev, o Patrushev é um dos diplomatas russos, né? Na verdade o chefe da diplomacia russa, ele foi ao Irã recentemente porque o Irã não está querendo mais fornecer. E por que isso? Porque os americanos ofereceram coisas em troca ao Irã, né? Pode ser desde liberação de alguns embargos do Irã, enfim, não se sabe o que foi oferecido ao Irã pelo Ocidente. O fato é que o Irã não está querendo entregar as armas para a Rússia. E isso é positivo, porque como a gente falou, os russos estão com poucos mísseis de precisão, e embora essa estratégia russa de atingir os alvos civis, né, a infraestrutura ucraniana, isso seja uma coisa muito pouco eficiente, ainda assim é algo que machuca principalmente a população ucraniana, né? Ele fala aqui agora, o comando russo está na armadilha da propaganda russa, né? Eles falam aqui, ó, que justamente a declaração do Shoigu e do Surovikin falando a retirada fez com que o pessoal não segurasse as posições e recuasse todo mundo, né? E a propaganda russa está falando que vai tentar jogar essa retirada como um plano esperto para reforçar Donetsk e tomar Bakhmut, coisa e tal, mas na verdade o que eles vão fazer é reforçar a Crimeia, né? Reforçar a defesa da Crimeia, porque esse é o grande problema para o Putin. Ele está vendo que ele vai perder a Crimeia também. Por isso que eu digo que não é de todo impossível você imaginar, não há nenhuma indicação nisso, tá? Que na verdade os russos estão evacuando essa região aqui no intuito de realmente liberar toda essa parte sul aqui da Ucrânia. Não é impossível imaginar isso. Para o quê? Botar essas tropas para defender a Crimeia. A Crimeia é muito mais importante para o Putin que qualquer outra coisa, né? É lógico que ele vai construir barreiras defensivas no norte da Crimeia e vai ser difícil tomar a Crimeia, porque, repara, é uma passagem muito estreita aqui, tem poucas passagens aqui para se tomar a Crimeia, não vai ser fácil, mas o G20, o Putin não vai comparecer ao G20, e mesmo assim a gente vai ver depois que também, ainda assim vai causar constrangimento por lá a presença russa. Parece que o Lavrov vai no G20. O governo americano nos próximos meses vai estar redesenhando sua política internacional e acordos de segurança. Uma vez que não teve a onda vermelha lá no midterms, né? E como a gente mencionou, até que o Partido Republicano foi bem, provavelmente vai ganhar a maioria na casa, mas os congressistas que passaram foram justamente aqueles congressistas republicanos não favoráveis ao Trump. Então isso ajudou os ucranianos, porque justamente esse grupo mais radical era também quem mais defendia a retirada de apoio para a Ucrânia, né? Inclusive o deputado que seria cotado para virar o Speaker of the House, né, virar o presidente da Câmara, agora que os republicanos têm a maioria, eles que vão indicar o presidente da Câmara. Só que esse cara é anti-ajuda, anti-Ucrânia, né? Então, mas já tem um movimento dentro do Partido Republicano para sabotar ele e botar outra pessoa pró-Ucrânia lá, né? Então, no final das contas, a coisa terminou muito bem para a Ucrânia e muito mal para a Rússia, porque uma das coisas que a Rússia se agarrava era na possibilidade de haver essa onda vermelha lá nos Estados Unidos. A gente explicou para vocês que não faria tanta diferença assim, mas os russos se agarravam nessa possibilidade disso acontecer e de repente fazer o impeachment do Biden e não sei o que lá, e daí conseguir impedir que os Estados Unidos ajudassem a Ucrânia. Não ia acontecer, mas eles tinham essa esperança e com o resultado do midterm realmente ficou totalmente fora isso daí, né? Aqui também o Instituto para o Estudo da Guerra fala sobre a região lá de Kherson, não tem outro assunto hoje, o assunto mais sensível é esse, e fala sobre as pontes. Agora, ele coloca algumas coisas aqui sobre a destruição da ponte de Antonivka, justamente que pode ter sido os ucranianos, tá? Pode não ter sido os russos que explodiram a ponte, não.
os ucranianos explodiram a ponte, ou os ucranianos fizeram isso, ou os russos fizeram sem querer antes do tempo. Porque, como a gente viu, muita coisa ficou para trás. Os russos planejavam ainda evacuar muita coisa, tirar muita gente, tirar muito equipamento, e no final das contas não conseguiram porque a ponte explodiu antes do tempo. Isso daqui, ó, o grande muro da Ucrânia. A Ucrânia está construindo uma barreira na borda da Ucrânia com Belarus, né? Então, vocês sabem, isso é uma ameaça constante. É pouco provável que os Belarus tente atacar a Ucrânia ou que os russos, através de Belarus, tentem novamente invadir aqui Kiev, coisa e tal. Mas, para evitar essa possibilidade, os ucranianos estão fazendo agora uma grande barreira, um grande muro na divisa entre Belarus e a Ucrânia. Parece que é composto de 2 muros, na verdade, um fosso no meio do caminho, mais minas e um monte de coisa desse tipo, né? Aqui está os guardas de Belarus gravaram os ucranianos minando a região, então é parte desse esforço de colocar, né, defesas estáticas nessa fronteira. A ideia deles é fazer isso em toda a fronteira com Belarus e com a Rússia, ou seja, toda essa região aqui ser murada. Vai ser uma coisa significativa, né? Mas realmente isso dá uma tranquilidade para os ucranianos, porque dificulta uma invasão de supetão, uma surpresa mais adiante. Bom, ontem teve também a troca de prisioneiros, mais 45 prisioneiros de guerra foram liberados pelas Forças Armadas ucranianas, então mais uma boa notícia aí, né? Como a gente falou, o Putin não vai no G20, ele deu como desculpa que teria uma agenda lotada, mas a verdade é que ele não tem agenda nenhuma. O problema dele é que ele sabe que vai ser humilhado lá no G20, ninguém vai querer aparecer com ele em foto, e inclusive, só que ele mandou o Lavrov, e aí por essa questão, aquela family photo, sabe aquela foto que o pessoal tira no G20, com todo mundo na mesma foto e coisa e tal, foi cancelada, porque ninguém quer aparecer do lado do Lavrov nessa foto, né? Ou seja, é o que eu falo, né? Essa invasão da Ucrânia pela Rússia foi uma coisa tão errada, tão absurda, tão sem sentido. A Rússia conseguiu se destruir completamente no cenário diplomático. Até o Irã está negando ajudar a Rússia, para vocês terem uma ideia do tipo de buraco que a Rússia se meteu com isso, né? Bom, e essa revista Foreign Affairs aqui está falando um artigo bem interessante sobre o problema que é quando o governo começa a ser embrulhado na sua própria propaganda. Ou seja, muito do que aconteceu lá na Rússia foi justamente o governo usando muita propaganda para conter as pessoas, e aí o que acaba acontecendo? As pessoas, quando falam com o governo, retornam à propaganda, isso vira um ciclo em que o governo começa a acreditar na própria propaganda pelo feedback dessa propaganda através da população. E aí você corre o risco desse tipo de decisão idiota, de você fazer essas coisas que não tem sentido nenhum, porque você começa a acreditar na sua própria propaganda, né? Isso é um risco real. O Xandão devia ouvir isso daqui também. Tá? Esse negócio de ficar controlando o discurso, ficar exigindo que as pessoas só falem aquilo que você quer, isso acaba reforçando em você essas ideias que você tem e acaba deixando você com uma visão meio capenga do mundo, tomando decisões terríveis, como foi o caso do Putin, né? E para você ter uma ideia do grau que chega isso daqui é uma manifestação lá na Rússia do chamado Movimento de Libertação Nacional, que está pedindo que a Rússia invada Washington. Para você ver o nível de lunacismo desse pessoal. Caramba, a Rússia não consegue tomar Bakhmut, vai tomar Washington. Esse pessoal realmente não sabe o que está acontecendo no mundo real, né? Ah, e outra coisa curiosa. Apareceram lá na Ucrânia, em vários prédios abandonados, imagens desse tipo aqui. Tá vendo? Um grafite muito bonito e coisa e tal. E aqui também, tá vendo aqui? Ó, esse aqui é outro lugar que é próximo a Kiev. Isso daqui é no centro de Kiev, numa região bem central de Kiev. E esse particular aqui foi postado no Instagram do Banksy. Banksy, para quem não sabe, é um artista muito... Cara, as obras de arte dele tudo valem milhões e milhões de dólares e coisa e tal. E ele é uma figura meio curiosa, porque ninguém sabe quem é o Banksy. O Banksy é totalmente... o nome real dele ninguém sabe, ninguém tem foto dele.
ele tem um representante que é o advogado dele, que fala tudo por ele mesmo não aparece em lugar nenhum, e no entanto as fotos, as obras de arte dele valem fortunas, e tem mesmo esse estilo aqui, só que em quadros, né? E aparentemente estão dizendo que ele teria ido à Ucrânia e feito essas obras, pintado essas obras. Se isso for verdade, se isso aqui for realmente um Banksy, a Ucrânia precisa tampar esse troço rapidamente, porque isso aqui vale uma fortuna, né? Precisa cuidar muito disso daqui, porque realmente, repara que é numa região totalmente destruída, um prédio que ficou em ruínas ali, próximo a Kiev, mas isso aqui vale uma fortuna no final das contas, né? Essas obras todas aqui. A gente não sabe se é verdade, tá? Não sabe se foi o Banksy ou se foi alguém fazendo obras parecidas com o Banksy, e o Banksy publicou no Instagram dele como, né, uma homenagem, dizendo, olha só que legal, coisa e tal. Mas o que estão dizendo é que pelo menos aquela ali essa daqui pelo menos é do Banksy. Já é uma coisa realmente fantástica isso daí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.